dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e comunicadora da rádio que toca a sua vida. No programa anterior, falamos de um assunto muito importante: como os cuidados paliativos, com amor, com gentileza, podem trazer um pouco mais de alívio para os nossos últimos dias de vida, junto com a fonoaudióloga Gláucia Grossi. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. O que a gente pode fazer para viver bem, se cuidar e criar boas relações enquanto ainda é tempo? Porque muitas vezes a gente vive, né, essa vida maluca, agitada, e esquece de construir uma herança que a gente não vai deixar para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos, mas, sobretudo, para nós mesmos. Lá na frente, vai ser um momento pura e simplesmente de colheita. Não vai ter muito o que plantar, não vai ter muito o que mudar, não vai ter muito o que fazer, a não ser saborear dos frutos que plantamos ao longo da nossa jornada. E isso tem muito a ver com o quê? Com as nossas escolhas diárias, com aquilo que a gente faz hoje, com clareza, com consciência, com presença, ou também com a falta dela. Porque lá na frente, o que você espera viver? Quando você estiver lá com seus cabelinhos brancos, bem senhorzinho, bem senhorinha, quando você não tiver mais a vitalidade que você tem hoje, como você se imagina lá na frente? Como você gostaria que as pessoas que ficassem tratassem você? Qual tipo de cuidado você gostaria de ter? Qual é a sua condição quando você se projeta daqui 30, 40, talvez até 50 anos? Às vezes a nossa imaginação, que é muito fértil, pode não alcançar, por mais criativa que ela for, esse cenário. Mas eu te convido a refletir. Pode ser também até que a gente nem chegue lá. Mas e se chegarmos? A questão não é nem chegar, né, à melhor idade. Não é nem chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos. Inclusive, eu tive uma avó, dona Argentina, que viveu 106 anos. 106 anos, com consciência, com clareza. Claro que a idade faz com que as questões, né, de autonomia, de liberdade, fiquem um pouco reduzidas. Mas, dentro da condição para aquela idade, ela tinha vitalidade, né? Ela tinha presença, bem reduzida, mas tinha. Conseguiu comer bem, né? Não precisou, conseguiu fazer as suas coisinhas até o seu último suspiro. Mas por que será que ela viveu até os 106 anos sendo super querida? Os netos, os familiares sempre faziam questão de se reunir, mesmo que ela já não fosse mais a mesma, mesmo que ela não pudesse mais cozinhar para nós. Sabe por quê? Porque ela construiu relações amorosas, porque ela conseguiu criar memórias boas e despertar a gratidão nos nossos corações. E isso fez com que ela fosse super amparada em sua velhice. E agora, como você vem cultuando essas relações? Se você chegar aos seus 106 anos, quem você gostaria que tivesse lá para pegar na sua mão, para esquentar uma comida para você? Porque você não vai poder fazer tudo sozinho, tudo sozinha. Será que você tem feito boas companhias, boas escolhas, pessoas que podem cuidar de você lá na frente? É claro que a ideia não é gerar uma dependência, né, agora, que não faz sentido,
Mas, com certeza, aquilo que você fizer hoje nas suas relações, inclusive por você, vai refletir lá na frente, né? Então, se você quer chegar com saúde na sua melhor idade, como você vem se tratado hoje? Inclusive, se você começar a fazer uma academia, cuidar melhor do seu corpo, você vai ser um idoso que vai dar menos trabalho para as pessoas que ficam. Porque você vai chegar lá com um pouco mais de saúde, com um pouco mais de qualidade. Agora, hoje você tem uma vida desregrada, não tem presença, não cultua boas relações, se anula, faz as coisas no piloto automático, não coopera com ninguém, ou quando faz é esperando algo em troca e não com o coração aberto e sincero, se sente sempre em débito com a vida, vive com os pensamentos super acelerados, ansiosos, tem sentimentos densos, fuma, bebe, precisa se entorpecer para sentir prazer e alegria. Será que você está vivendo ou está fugindo da sua realidade? Será que realmente isso vai fazer com que você chegue lá com mais autonomia ou com mais dependência? Porque no final, quanto mais você fortalece os seus músculos, trabalha a sua espiritualidade, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu emocional, vai ser a herança que você mesmo vai usufruir lá na frente. Imagina se você trata as pessoas com desrespeito, como que você vai ser o idoso? Como que você vai ser? E como as pessoas vão fazer por você com gentileza? Como as pessoas vão ter alegria de te servir nos seus últimos momentos de vida? Se você continua com o humor desestabilizado, rabugento. Mas isso vai ser um reflexo não só de como você cultua as suas relações, mas também da prioridade que você se dá. Porque às vezes a gente fala muito, né, de ajudar, de se entregar, de cuidar dessas pessoas que estão em seus últimos momentos. E aí a gente faz isso de uma forma pesada, de uma forma irritada. Tá tudo bem também, né? É estressante, é desgastante. Mas como que você pode se colocar no lugar dessa pessoa e imaginar que amanhã ou depois pode ser você? Como você gostaria de ser tratado? Começa a praticar essas relações. Se você não respeita os seus pais, se você não respeita nem a si mesmo, como que alguém vai, de repente, se precisar, colocar comida na sua boca com dignidade? Então, esse processo começa hoje. Começa aqui. Começa com você entendendo que você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Ter aquela conversa sincera. Poxa, isso aqui que eu estou fazendo não está me levando a lugar nenhum. Então tá na hora de eu começar a cuidar um pouco mais da minha saúde mental, cuidar um pouco mais do meu corpo, cuidar um pouco mais das minhas relações. Olha, as pessoas com quem eu convivo hoje estão drenando muito a minha energia, não fazem mais sentido para mim. E você ser tão sincero ao ponto de você falar assim: eu não quero mais fazer parte desse grupo. Eu quero relações edificantes. Eu quero pessoas que somam, pessoas que eu posso contar. E não só pessoas que me têm por perto enquanto eu sou útil para as futilidades delas mesmas. Sabe quando você aceita aquele convite? Fala assim só para não ficar como a chata? E aí você vai falando não para você. E você vai falando não para você. Dia após dia. Aí você vai chegar lá na frente e vai lembrar do quê? Será que você vai ter orgulho da sua história? Será que você vai ter orgulho das relações que você construiu? Ou vai chegar lá
porque nesses momentos de dificuldade só fica quem é sincero, quem é de verdade. Sozinho, porque construiu relações rasas, baseado no que as pessoas esperavam de você, e no momento que você não pode mais entregar, é muito possível que você se decepcione, porque essas pessoas vão virar as costas. E aí você se vê sozinho, sem ninguém e frustrado com você mesmo. Agora, a partir do momento que você começa a se olhar, começa a lidar com a sua vida de uma forma mais responsável, você também está cuidando do seu futuro, pensando no agora. E olha que interessante, quando você passa a se tratar com mais respeito, as pessoas à sua volta também vão te respeitar mais. O seu sim tem valor porque o seu não também tem. E o seu não, ele vai construir muito mais do que você imagina. Quando você consegue se posicionar pensando primeiro no que faz sentido para você, no que é sincero, no que é verdade. E olha só que interessante, muitas vezes a gente fala assim, né? Ai, mas é porque a pessoa é muito egoísta. Não, não é ser egoísta. É ser sincera. E quando uma pessoa ela se ama, ela tem vontade sincera de contribuir para a vida das outras pessoas. Ela para de querer correr atrás só das questões materiais e passa a querer transbordar na vida dos outros. Ela passa a querer ser útil de verdade, porque primeiro aquela caridade faz bem a ela mesma e não sufoca. Então essa é uma pergunta que você pode refletir para saber se você está contribuindo de forma alinhada com a sua essência, ou se você está falando sim para todo mundo e se perdendo no meio disso. A reflexão é a seguinte: quando você ajuda alguém, você se sente carregado, carregada, densa, você se prejudica, as coisas se embolam, fica tudo uma bola de neve. Ou quando você faz, parece que você, inclusive, tirou um peso das suas costas, você sai mais aliviado desse seu gesto bondoso. Isso acontece comigo nos serviços sociais que eu faço. Quando eu também ajudo alguém legal, eu falo, cara, que bom que eu consegui fazer isso para aquela pessoa. Mas veja só, eu não me atrasei, eu não comprei uma dívida que não era minha. Inclusive, nos meus próprios atendimentos eu falo isso. Eu não vou salvar ninguém, mas eu posso te dar a mão. Eu posso te acompanhar para que você seja a sua melhor versão. Para que você construa um futuro digno, se dando dignidade agora, trabalhando o seu poder pessoal. E eu me sinto muito realizada e feliz quando eu vejo vocês prosperando, vencendo, e quando eu percebo que eu pude ser, nem que for uma gotinha de água no seu oceano de sucesso. Mas veja, isso não compromete o meu universo. Agora, situações onde a gente acha que fez de tudo pelo outro, em detrimento de nós mesmos, isso não gera gratidão, gera dívida. E aí lá na frente, quando você for um idoso, quando você for uma idosa, você vai achar que as pessoas te devem algo. E quando a gente acha que alguém deve algo para nós, qual que é a nossa postura? A nossa postura é de cobrança, é de exigência. E eu vou te fazer uma pergunta, seja sincero. Quando alguém te cobra, fica apontando o dedo para você, como você reage? Você reage com motivação? Você se sente inspirado em contribuir, em fazer o seu melhor? Ou você, quando é cobrado, fala, ai, só porque tá me cobrando eu não quero mais? Eu sou a segunda. A pessoa me cobrou, eu já não quero mais fazer. Ai, faz isso aqui pra mim, faz... Não. Eu sou assim. Você pode ser melhor que eu e não agir desse jeito, mas... Agora, quando a gente constrói relações realmente alinhadas com a nossa verdade, respeitando a verdade do outro, a gente se sente bem em fazer algo de útil por aquele ser. A gente se sente em gratidão. É diferente do sentimento de dívida. Quer ver
o momento mais feliz do meu dia é quando eu de verdade, eu sei que uma palavra minha mudou o estado de humor de alguém. Quando eu posso trazer alívio para uma situação que muitas vezes as pessoas ali naquele contexto não enxergavam saída. Mas eu não me deixei para trás. Eu não paguei uma conta que não era minha. Eu simplesmente fui um meio. Mas porque eu já estou bem resolvida comigo. E eu tenho certeza, como já acontece, toda vez que eu preciso, toda vez, eu sou muito amparada. Tanto pela espiritualidade, tanto pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, até mesmo pelos meus clientes. Sabe por quê? Porque primeiro eu cuido de mim com carinho. E essa conexão é tão sincera que eu cuido das pessoas à minha volta com carinho, que eu posso cuidar de você com carinho. E a devolutiva é a mesma. É a generosidade, é a bondade. Então, toda vez que eu preciso de alguma coisa, não demora nadinha e o universo me traz possibilidades de eu resolver situações que colocam pessoas incríveis na minha vida. Mas porque um trabalho interno está acontecendo. Esse seu trabalho interno está sendo feito? Ou você se coloca em treta que não são suas, só para você ser amado e buscar um reconhecimento que não é sincero. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas você conhece que... Ai, meu filho estourou o cartão de crédito dele, eu tenho que prestar dinheiro, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes você suja seu nome por um problema que não foi seu, na tentativa de socorrer alguém que foi negligente com a própria vida, com as próprias escolhas. Aí, ao invés de ser uma pessoa prejudicada, são 2, 3, 4, 5, às vezes uma família inteira é comprometida pela irresponsabilidade de um só. E cadê os limites? E aí, quando você vai pedir ajuda para essa pessoa, ela nem reconhece. Sabe por quê? Porque não tem gratidão ali. Não tem sinceridade ali. Tem dependência emocional. E no seu mapa astral, existem pontos ali que vão te ajudar a ser mais independente. Como vai ter pontos no seu mapa que vai te ajudar a esclarecer a sua forma de se relacionar com as pessoas. Porque quando eu falo de poder pessoal, de autoestima, de empoderamento, de espiritualidade exercida na prática através do amor próprio, isso não significa que você vai viver isolado da sociedade, muito pelo contrário. Você vai ser um grande sol que vai iluminar a vida de todo mundo que está à volta, mas sem perder o seu próprio brilho. É isso que eu quero de você. E é isso que a sua vida quer de você também. E é assim que eu ando vivendo a minha vida. E por essa razão, eu posso te inspirar, fazendo com que você se orgulhe de quem você é, através das potências que você já tem. E o seu mapa astral tem todas as direções para isso. E até mesmo, se você estiver passando por uma fase um pouco mais difícil, existe a mentoria O Despertar de Vênus. Nesse lugar seguro, de acolhimento, de amor, aonde você vai conseguir olhar para você com sinceridade e profundidade que você merece, são 90 dias de trabalho, de recuperação da autoestima, mas não é só olhando exclusivamente para você, mas olhando e entendendo também o que fez você chegar até aqui. Então é um trabalho que a gente olha para trás para entender o presente, olha para o futuro e começa a trabalhar no aqui e no agora. E é exatamente isso que esse programa fala. O que você está fazendo aqui e agora para que os seus últimos dias valem a pena. Para que você olhe para a sua vida e fala, nossa, que orgulho de mim, que orgulho do legado que eu deixo no coração das pessoas que ficam e das pessoas que eu vou carregar comigo para qualquer dimensão que eu vá. Tudo isso depende do quê? Do seu posicionamento no dia de hoje. Depende das suas escolhas diárias. E possivelmente você já me ouviu falar que as escolhas mais extraordinárias, elas não são as que fazem realmente grande diferença nas nossas vidas, mas assim aquilo que a gente faz cotidianamente.
E às vezes a gente acha que a gente não tem opção, mas a gente sempre tem. Quer ver um exemplo? Hoje, quando você acordou, o que você escolheu fazer? Você abriu o olho e agradeceu por mais um dia? Ou você já pegou a sua mãozona lá no seu celular e foi checar o feed? O que você fez assim que você acordou? Como você vem fazendo as suas escolhas e isso vem gerando resultados que você pode mudar agora, para que lá na frente você não se arrependa, você não seja uma pessoa frustrada, uma pessoa rabugenta, uma pessoa amargurada, porque você disse não para você, mas disse sim para tudo que te distanciava da sua natureza, da sua originalidade, da sua autenticidade. Você não pode se deixar para depois, porque o tempo está passando. E ao passo que você se deixa para depois, as pessoas também vão agir dessa forma com você lá na frente. Uma pessoa de respeito, ela tem respeito de todas. E será que você vem se tratando com dignidade? Como que a gente pode começar a colocar um pouco mais de dignidade nas nossas vidas? Primeira coisa é estabelecendo limites. É escutando mais a nossa intuição. É o entendendo o que o seu corpo está precisando. Será que você é aquela pessoa que está super cansada e simplesmente, em vez de descansar, busca mais coisa para fazer, toma mais uma dose de café para produzir ainda mais, fica se levando à exaustão cotidianamente? Toma cuidado com isso. Porque a forma como você se trata vai reverberar em todas as áreas da sua vida. E você nunca perde por ser gentil com você. Mas às vezes a gente aprendeu diferente, aprendeu que a gente precisa ser duro, exigente. E fazer as coisas bem feitas, com excelência, não significa fazer as coisas com um chicote nas mãos. Mas às vezes a gente tem essa conduta. E eu posso te ajudar a você viver uma vida com mais leveza, mais amorosidade, para que você tenha mais respeito das outras pessoas e mais felicidade a longo prazo. Para isso, acesse o meu Instagram, @aprendendo-com-as-estrelas, ou me chama no meu WhatsApp, 11 9 7993 1573. Eu estou aqui para te ajudar nessa construção de uma vida feliz, próspera, plena, cheia de conexão e espiritualidade de verdade, porque a espiritualidade acontece na prática, todos os dias. A cada pensamento seu revela o seu padrão vibracional, que revela o estado do seu espírito, assim como as suas ações, assim como os seus sentimentos. E ao passo que você vibra no amor, adivinha o que acontece? Então é isso. Um beijo em seus corações. Até o próximo programa. Gratidão.